nessa aula nós vamos discutir as ferramentas da qualidade. Então, o que a gente tem como proposta? Que a gestão da qualidade, ela é uma técnica, né? Ela é um programa, ela é uma ferramenta que se baseia em algumas diretrizes aí e não em achismos para que ela possa acontecer. Então, a gente visa, usando ferramentas da qualidade, que os problemas sejam resolvidos de forma assertiva, de forma direta, de forma objetiva, para que nós gastemos menos energia, menos dinheiro, menos tempo para chegar nos nossos objetivos. Então, a gente tem aí uma necessidade de que as ferramentas de gestão da qualidade elas sejam disseminadas, difundidas e que a maioria das pessoas saibam utilizá-las para que a gente consiga atingir, então, aí a nossa meta e seguir o nosso sistema de gestão da qualidade. Então, como é que faz quando alguma coisa dá errado? Ou a gente vai procurar na nossa memória alguma coisa parecida, né, que lembre o que a gente tem que fazer para solucionar, vai por tentativa e erro, é raciocínio lógico, todas as alternativas ou nenhuma das alternativas. Então, as ferramentas da qualidade, a gente usando elas no dia a dia, é possível que a gente possa definir com uma ou com uma combinação entre algumas ferramentas, como é que a gente vai resolver aquele problema, né? Então, ela serve tanto para a gente resolver alguma coisa que já aconteceu, como para que nós possamos pensar em soluções, em barreiras, antes que os problemas aconteçam. Então, nós podemos utilizar as ferramentas da qualidade para esses dois momentos, ou para a gente tratar algo que já aconteceu, ou para a gente pensar em como evitar para que alguma coisa desagradável aconteça, né? Então, a gente usa aí as ferramentas para definir, mensurar, analisar e propor soluções aos problemas, e também para resolver, então, alguns problemas do que aconteceu, né, que possam ter acontecido na instituição, e a gente tem o objetivo, usando essas ferramentas, de otimizar o tempo de ter tomada de decisão de uma forma mais assertiva e monitorar depois esse processo. Então, elas vão facilitar a nossa visualização e entendimento dos problemas, sintetizar o conhecimento e as conclusões, desenvolve a criatividade, porque a gente precisa envolver aí as pessoas para pensarem em soluções, em o que fazer para que aquilo não aconteça, permite o conhecimento do processo, a gente aprende com ele, né? Fornece elementos para o monitoramento desses processos para depois, então como é que nós vamos acompanhar para ver se aquilo que foi pensado deu certo, permite a melhoria dos processos e facilita então o planejamento e a tomada de ações preventivas. Primeira metodologia que a gente vai falar aí, a primeira ferramenta é a metodologia do 5S, que tem a intenção de manter, né, o nosso processo de trabalho organizado, padronizado, evitando desperdício de recursos, aumentando a produtividade. Então, a gente fala desde organização, limpeza, evitar excessos de informação, excesso de objeto, sujeira no nosso ambiente. Então, quando a gente tem esse ambiente mais organizado, mais padronizado, a gente trabalha de uma forma mais direta, mais serena, com menos influências do ambiente onde a gente está, né? Então, a gente falaria aí do separar o que é útil e o que é dispensável. Então, pensando numa coisa bem simples aí, numa mesma mesa de trabalho onde 4, 5 pessoas dividem aquele espaço. Eu preciso ter 4 grampeadores, posso ter um que eles compartilham, então a gente evita um excesso de itens, né, de poluição visual no nosso dia a dia. Cada coisa no seu lugar, então isso tudo arrumadinho, na pasta certa, né? A qualidade ela é muito voltada para essa metodologia 5S, ou a 5S embasa muito tudo que a gente faz no nosso dia na qualidade. Limpar e evitar sujar, normalizar os processos, né, e também normatizar, e manter, então, o local de trabalho limpo e arrumado. Então, são esses 5 S's para a gente desenvolver rotinas mais saudáveis e mais organizadas na nossa vida. Depois a gente fala do checklist. Então, na área da qualidade, a gente usa muito checklists. Ele é uma ferramenta muito simples da gente trabalhar, economiza tempo, você é muito objetivo quando você está trabalhando com checklist. Então, a gente já define tudo que a gente quer olhar, né? E vai naqueles itens já pontualmente, isso faz com que o nosso trabalho seja muito mais ágil. O fluxograma é uma outra ferramenta
de gestão da qualidade. Então, a gente tem ali uma representação gráfica. Há pessoas que têm muita facilidade em enxergar suas tarefas, os seus passos, cada etapa do seu processo, como um fluxograma. Outras preferem a leitura de um documento, mas então o fluxograma é uma outra ferramenta, uma outra forma de nós trabalharmos aí para descrever um processo, para projetar um novo processo, identificar alguns desvios, né? Os funcionários, eles sabem qual é o seu papel ali. Eventualmente, a gente coloca uma caixinha dizendo que tem um documento que é acessível naquela etapa do processo. E aí, para isso, a gente tem, então, algumas imagens que são símbolos, alguma simbologia que faz com que nós reconheçamos num fluxograma o que é cada item. Então, nós temos ali, como eu disse, uma pastinha que é de documento. A gente tem um documento de mais de uma via, que esse documento vai para um, vem para o outro, então uma outra símbolo. A gente tem alguma situação ali, aquele losango, por exemplo, que é uma decisão. Então, quando você vai perguntar, o paciente precisa ser avaliado pelo médico, sim ou não, né? Então, é naquele símbolo ali de losango que a gente faz isso. A gente tem ali o símbolo de início e fim de fluxo, tem o conector, porque às vezes você precisa sair daquela etapa e continuar aquilo ali num outro fluxograma. Então, é importante que as pessoas saibam e conheçam, não é apenas a gente sair desenhando quadradinho e setinha, né? É uma ferramenta, ela tem uma técnica que precisa ser seguida. Então, a gente normalmente escolhe, né, quais são as etapas mais gerais para a gente começar e depois a gente vai afunilando essas etapas e aí a gente faz isso de maneira sequencial. E como benefício, a gente tem aí um aumento da compreensão, uma simplificação dos processos. É fácil, muitas vezes, das pessoas visualizarem, então, para a gente fazer treinamentos, ela é uma ótima ferramenta e ela identifica áreas problemáticas aí com oportunidade de melhoria. Depois nós temos os 5 porquês, que é uma outra ferramenta, em que nós tentamos chegar à causa raiz dos problemas, né? Então, a gente vai perguntando, hoje eu não consegui vir trabalhar, mas por quê? Porque o meu carro estragou. Tá, mas por que você não pegou, então, outro meio de transporte? Porque eu não tinha dinheiro. Mas por quê? Então, você vai chegando e você chega ali naquela causa raiz. Por que ele não foi trabalhar hoje? Porque ele não tinha dinheiro para pegar o transporte, não tinha outra forma, não tinha carona. Então, ele não veio, e a gente chegou na causa raiz disso. Então, ele é um método muito interessante quando a gente tem aí um problema complexo e cada um tem uma justificativa para aquilo que aconteceu. Então, a gente tenta, com o grupo, chegar num consenso de qual é, de fato, a causa raiz para que nós possamos tentar resolver. Ele é um procedimento, então, que todo mundo contribui, todos devem se sentir muito à vontade para essa contribuição. Normalmente, no primeiro porquê, a gente fala de um sintoma, né, do problema ou de uma causa imediata. Mas aí a gente vai indo, aí a gente vê que depois tem uma desculpa, depois tem um culpado, e aí lá adiante a gente chega nessa causa raiz. Não obrigatoriamente nós precisamos falar de 5 porquês, né? Às vezes no terceiro, ali no quarto, a gente já chega na causa, mas esse é o nome da ferramenta. Nós temos o 5W2H, que é uma ferramenta que nos permite, então, que a gente usa muito para fazer os nossos planos de ação. Essas letrinhas, elas estão em inglês, tanto os Ws quanto os Hs, né? Mas tem aí do lado para vocês verem essa tradução de cada um. E a gente usa muito para a gente organizar as atividades, dizendo quem vai fazer, qual é o prazo, quanto vai custar, quem é o responsável, né? Então, tem aí uns modelos para vocês avaliarem de planos de ação, e nada mais é do que o uso dessa ferramenta, do 5W2H. O PDCA, então, ele é um método já gerencial, que ele permite que a gente seja orientado de uma forma simples, mas também com etapas, né, sistematizado, para que nós vejamos aí. Então, vamos começar um novo projeto. Então, nós vamos planejar, aí a gente vai ver o que é a execução, que é o do, como é que a gente vai checar se aquilo ali deu certo ou não. Se deu certo, a gente vai continuar no ACT, ou se a gente viu que tem como melhorar, que não deu certo, uma coisa ou outra que foi planejada e executada, como é que vai ser essa nova ação para que nós possamos
melhorar aí o nosso processo. Então, ela é um ciclo, ela é cíclica e ela deve ser utilizada de maneira recorrente, de maneira cíclica, até que aquele problema, aquele novo projeto esteja implantado, aquele problema esteja solucionado. Então, a gente tem aí PDCA, P, plan, planejar, D é o do, fazer, o check, verificar, que é a letra C, e na letra A é o act, é o agir, para a gente ou manter os bons resultados ou fazer as correções e começar, então, um novo ciclo. Tá? A gente também pode trabalhá-la em forma de planilha, e aí a gente tem um outro modelo para que vocês possam acompanhar. Temos o diagrama de Pareto, que ele é um recurso gráfico, então, para a gente ver a lei dos 80-20. Então, ele é mais conhecido aí como a regra dos 80-20, em que ele diz que 20% das causas principais são responsáveis por 80% dos problemas de uma determinada situação. Então, a gente vê que a frequência com que as coisas acontecem, ela pode ser medida aí por essa regra 80-20 para a gente fazer uma análise. Então, a gente tem aí, isso é um exemplo para vocês, que normalmente a gente tem 2 ou 3 categorias de problemas que elas representam 80% dos nossos problemas. E as demais situações, elas já vão ficando em quantidade menor, em recorrência menor, prevalência menor, e que chega um momento que a gente fala, o problema disso aqui é a situação 1, a 2, né, e fica ali aqueles 20% e depois a gente vai identificar outros, né, porque já são várias situações menores e juntas elas vão dar ali um pedacinho só das nossas preocupações, das nossas identificações de ocorrência. Né? Então, a gente tem ali uma linha que mostra, então, o princípio de Pareto. Vocês veem que só 2 situações ali financeiras, elas representam 80%, então, dos nossos custos. Né? Então, o atraso de 2 dias no cronograma, de trabalho de serviço de marcenaria, se você somar esses gastos ali, 20%, então, das causas, quer dizer, poucas causas, representam 80% do problema que a gente tem em orçamento. E depois a gente vai tendo várias outras causas com valores menores. Esse que é o conceito do 80-20. Nós temos aí o HFMEA ou FEMEA, então é uma ferramenta também de procurar falhas nesse processo, as causas da falha, o efeito dessas falhas, e a gente tem aí como trabalhar, e seria uma aula inteira só para falar sobre cada uma dessas ferramentas. O FEMEA, então, ele é uma modalidade já mais complexa, que depende de uma maior maturidade da instituição para ser utilizado. Temos o IXICA, ou Diagrama de Causa e Efeito, é uma ferramenta bastante simples, em que nós colocamos ali o 6M, né? Mão de obra, máquina, material, medida, método, meio ambiente, para a gente identificar quais dessas situações levaram àquele problema ou aquele efeito. A gente divide, então, em categorias, fazemos um brainstorming, todo mundo vai dizendo o que acha que pode ter causado aquele problema, para a gente tentar solucionar. Ele é bastante simples, muito visual. E o brainstorming, então, é uma situação em que todos são convidados a falar, a dar ideias, né, a sugerir melhorias, soluções ou causas para aqueles problemas. Todo mundo deve entender que tem liberdade para falar, de fato, aquilo que pensa, e ela não pode ser uma ferramenta que barra, que as pessoas tenham receio. Será que eu posso falar isso? Será que essa ideia vai ser aceita? Então, ela é uma ferramenta que tem uma técnica para ser feita e que as pessoas podem, então, falar tudo o que elas pensam. E aí a gente tem o CIPOC, que é uma forma da gente fazer um mapeamento de processo, né, em que a gente tem aí os fornecedores, entrada, processo, saída e clientes. É uma ferramenta também bastante interessante para mapeamento de processo. O Kanban é uma ferramenta muito visual para que nós possamos definir algumas coisas, às vezes, do que tem para fazer, o que está feito, o que já foi feito, né? Para entregas, para controlar. Isso vem muito da indústria automobilística japonesa. E nós temos, então, aí diversas outras ferramentas, a matriz GUT, matriz SWOT, benchmarking, Bulltime, BSC. São todas ferramentas que a gente pode usar aí no dia a dia da qualidade. Pensando que o planejamento sem execução é uma perda de tempo, mas também a gente executar alguma coisa sem planejar é um risco muito grande. Então,
As ferramentas da qualidade, elas servem para nos orientar e nos guiar aí nesse planejamento, para que nós tenhamos inteligência estratégica, então, na execução.